Como eu disse no começo do Cidade Alerta, hoje no almoço eu fui lá ver minha mãe, minha avó em Mogi das Cruzes, não passei o Dia das Mães com elas, então tirei hoje a quarta-feira, não é o dia para passar com elas. E em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, só se fala sobre este assunto. Por quê? É um caso extremamente covarde. É Terezinha e Davi, os dois estavam casados, acredite o senhor, acredite a senhora, 3 décadas juntos. Imagina a cumplicidade, imagine a verdade que existia nesse casal. 30 anos debaixo do mesmo teto, 30 anos, seja no sofrimento, seja na alegria, os dois juntos. Mas o que acontece a partir de agora, dessa moça que era extremamente inteligente, professora, trabalhadora, honesta, para conseguir cuidar dos 2 filhos, ela dava aula, ela se dividia em 2 escolas, trabalhava de manhã, de tarde e à noite. Só que, infelizmente, um relacionamento que era muito feliz desde o início se transforma num pesadelo. De um tempo para cá, o marido sempre arranjava um motivo para brigar e bater na dona Terezinha. Mas tudo começa a mudar quando os netos nascem. Vendo aquelas criancinhas, a professora extremamente consciente, deu uma luz na professora e ela falou assim, peraí, eu preciso sair de casa. Não é justo que meu filho de 30, meu filho pequeno de 12 e meus netinhos presenciem um relacionamento que não é de verdade. Ela pede o divórcio e sai de casa. Ela fez o que tinha que fazer. Ela muda para um condomínio. Para esse condomínio, a professora que carregava a família nas costas, ela leva o filho de 32 anos, ela leva o filho pequeno de 12 anos e os netinhos que acabaram de nascer. Mas o ex-marido começa a persegui-la. O ex-marido começa a fazer ameaças, diz que vai matá-la. Ele pulou essa cerca, gente amiga, desse condomínio lá de Mogi. Meu Deus, acho que é no bairro do Rodeio lá, se eu não me engano, deve ser no bairro do Rodeio, hein? A polícia sai do local. Isso aconteceu ontem quase de madrugada. Nós mandamos o Marcelo Nadalon para lá. Nós mandamos também o Aurélio para lá. Porque, olha, é uma barbaridade o que fizeram com essa professora. Gente do céu, meu Deus. Vem para mim. Quando a professora chega, quem estava me contando isso, inclusive, era o delegado. O delegado, o doutor Batalha, não acreditava também, não se conformava. A professora chegou, estava com os filhos, os 2, de 30, o de 12 e os netinhos. O ex-marido, ele aparece com uma arma, tenta matar primeiro o filho mais velho de 32 anos. Gente, isso foi ontem aqui na Grande São Paulo, ontem quase de madrugada. Os tiros não acertaram o filho dele com a Terezinha, mas acertaram essa senhora, essa professora que morreu. Se você acha que a história terminou, você se engana. A polícia consegue chegar até o local e recebe informação da barbaridade que tinha acabado de acontecer nesse condomínio, que, volto a repetir, se for o Rodeio, como eu estou pensando que é, um bairro bem na entrada de Mogi, é um bairro queridíssimo. Só tem família trabalhadora, só tem família inocente, não é possível que um crime tão bárbaro tenha acontecido lá. Aí, a polícia chega, encontra o corpo da Terezinha ali, ela é socorrida e o Davi foge. Ele se tranca nessa casa, a polícia chega, cerca a casa. Veja o fim dessa história. A foto do casal, Terezinha e Davi, escondia um drama. Um casamento de mais de 30 anos que acabou em tragédia. Tudo por conta dos ciúmes de Davi. Um homem perigoso que nunca escondeu que era descontrolado. Ele tinha uma ciumeira muito doente. Ele não aceitou o relacionamento deles ter acabado. A tranquilidade e a paz nunca fizeram parte do casamento dos dois. Davi não deixava a esposa viver em paz. Cada movimento dela era monitorado por ele. Vigiava as pessoas com quem ela falava, as ligações que fazia. Nada escapava de Davi. Tanto a família dela quanto a dele sabiam que o relacionamento terminaria mal. A gente falava com a família, todo mundo, ninguém... A gente foi relevando ele, a gente não queria o mal dele também. Entendeu? Mas, de repente, fez essa loucura hoje de tirar a vida dela sem menos, né? Vladimir conta que o medo fazia parte do casamento da irmã. Davi tinha verdadeira obsessão por Terezinha. Quando a família dela tentava interferir e aconselhá-la para que ela se separasse, Davi ficava ainda mais furioso. Em uma dessas vezes, o Davi, ele ficou sabendo que o Vladimir
teve uma conversa com a irmã. E nessa conversa, por ele estar muito preocupado, ele pediu que a irmã se separasse, terminasse não só o casamento, como também este sofrimento para ela e para toda a família. O Davi, sabendo disso, não gostou nem um pouco. Foi em casa, pegou a arma que ele tinha e foi até o local onde o cunhado morava. Teve uma conversa, uma briga, quis tirar satisfação com o cunhado, o motivo que ele tinha se intrometido no casamento dele e também da Terezinha. O Vladimir tentou argumentar, falou que era apenas uma preocupação, mas o Davi não quis saber. Sacou a arma e atirou contra o cunhado. Por muito pouco, o homem não perdeu a vida. Não só Vladimir, como o resto da família, ficavam constantemente sob as ameaças de Davi. Ele pensava ser e agia como se fosse dono de Terezinha. Em todas as brigas do casal, Davi batia em Terezinha. Ele sempre foi agressivo, né? Sempre teve poder de arma, né? Entendeu? Já tinha um outro antecedente também aí, já um outro crime que ele fez também, né? Homicídio também, então a gente tinha assim um cuidado ao mesmo tempo, né? E não queria ver o mal dele nem também fazer o mal para ele, mas no fim acabamos deixando e ele se criou, né? Terezinha mantinha o relacionamento coagida. Tinha medo do que Davi poderia fazer caso ela o deixasse. Os 30 anos de casamento foram assim. A felicidade para a professora só foi completa no nascimento dos 2 filhos. Hoje, um com 32 anos e o outro com 12 anos. Uma mulher que pensava nos filhos em primeiro lugar. Nas redes sociais, Terezinha aparece sozinha em poucas fotos. Era mais uma forma de controle de Davi, que só aceitava que os registros fossem feitos ao lado dele. Terezinha dava aula em 2 escolas diferentes e mesmo com 53 anos de idade, não pensava em parar de trabalhar. Ia na escola, ameaçava todo mundo na escola de matar. Depois que os netos nasceram, a Terezinha pensou bem. Viu que já era hora de se separar, depois de tanto tempo. Foi então que ela teve essa conversa, pediu a separação para o Davi. A mulher mudou-se com os netos e os filhos aqui para este condomínio. Mas o que ela não sabia é que esta decisão que ela tomou iria transformar de vez não só a vida dela, como também dos filhos e netos e até mesmo do Davi. A professora acreditava que aquele seria um recomeço, mas a separação corria na justiça, porque o homem não aceitava tudo de forma pacífica. A Terezinha ela já vivia longe do Davi, separada há cerca de 3 meses aqui neste condomínio. Mas ela sabia que o homem ainda a perseguia, a vigiava, tinha controle da rotina dela. Foi então que um dia ele, completamente fora de controle, veio até o condomínio onde ela morava. Chegou até ali armado, descontrolado, queria entrar a todo custo para falar com a Terezinha. Os porteiros, obviamente, não deixaram, porque sabiam do perigo que ele oferecia a Terezinha e a toda a família. Ele ainda tentou bater, agredir os profissionais. E ele só foi embora naquela direção porque a polícia foi chamada. A professora chegou a conversar com os parentes sobre o que aconteceu. Ela disse que apesar da tentativa de ter uma nova vida longe de Davi, ele nunca a deixaria em paz. O Davi, ele ficou esperando a Terezinha chegar de carro. Ele já estava na parte interna do condomínio, se escondeu entre os veículos que estavam estacionados no momento dessa emboscada. A Terezinha, ela chegou com o veículo dela, estacionou dentro do carro. Além dela, estavam os 2 filhos e também os netos. Todos desceram do carro. Neste momento, foi que o Davi, ele se aproximou.
já sacou a arma neste mesmo momento. Estava completamente descontrolado e neste momento ele já tentou atirar. Só que esse primeiro disparo foi contra o filho dele, que estava na parte da frente do veículo. O homem, ele conseguiu se esquivar, caiu e conseguiu evitar que fosse baleado. Mas o Davi tinha outros planos. Partiu para cima da ex-mulher, a Terezinha. Mais uma vez pegou a arma e atirou contra a Terezinha. Ela não teve tanta sorte e acabou sendo baleada. A suspeita é que para entrar no condomínio, Davi tenha pulado esta tela de proteção e aguardado o momento de agir. Alguém trouxe ele aqui, alguém tá com o carro dele, sabe? Tá, agora a polícia não achou, mas ele tá, alguém que trouxe ele aqui, porque ele não ia vir da onde eles moram até aqui armado. Para você ver que ele foi a pé, desceu a pé correndo. Que alguém que estava esperando ele não esperou ele, foi embora. O filho mais velho da vítima chamou a ambulância. Terezinha foi levada para este hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O filho mais novo dela e os netos viram tudo o que aconteceu e por muito pouco também não foram atingidos pelos disparos. A polícia começou então a realizar buscas na região para tentar capturar o suspeito. O Davi, ele veio correndo por esta rua. Correu por cerca de 1,5 km até encontrar esta casa, que segundo alguns vizinhos está abandonada. Ele conseguiu arrombar o portão e entrar, mas antes disso ele passava por muitas pessoas aqui na rua e para todas essas pessoas assumia que havia acabado de matar a esposa. Ele estava com a arma na mão. Entrou na casa e logo em seguida os vizinhos chamaram a polícia. Davi trancou as portas da casa e não se rendeu. Houve troca de tiros. Davi foi atingido e morreu ali mesmo. A arma usada no assassinato da esposa foi encontrada ao lado do corpo dele. Agora, Percival, ele que procurou a confusão. Dele a gente não tem dó nenhuma, a gente tem dó dessa mulher que deixa 2 filhos lindos, que deixa os netinhos e o sonho que ela tinha de aposentadoria para poder curtir tudo que plantou, né? Quer dizer, um sujeito perverso, mau, ruim, implacável, não deu uma menor chance para a mulher. E que conversa é essa? Nós estamos no século XXI. É inacreditável. Esse negócio de homem se achar dono da mulher... E ela tão esclarecida, né? Não existe, é inadmissível, é intolerável. Não tem pode total razão. isso. Tem total razão.